Graça e paz, amada igreja. Vamos estar meditando no Salmo 33 e que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Diz assim o Salmo: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica-lhe bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar, das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema o Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. É tão interessante a gente pensar que no domingo anterior nós estivemos nas eleições e como a gente precisa entender que a felicidade da nossa nação, a felicidade do nosso município, na sua totalidade, é o quanto nós amamos o Senhor, é o quanto nós o buscamos como sendo Deus, como sendo Senhor das nossas vidas. E isso também é o universo da nossa vida constante, porque é muito simples a gente dizer que o Senhor é Deus, que Ele é o nosso dono. Agora, viver isso é uma proposta diária. E aí o salmista ele começa dizendo: cantem de alegria ao Senhor. Como a gente precisa estar nessa presença especial de Deus. E ele chama a gente, vocês que são justos, fica bem louvá-lo. E é muito interessante que quantas vezes nós estamos felizes, contamos para todo mundo e às vezes o Senhor é lembrado no final, né? Se estamos tristes, choramos, lamentamos, reclamamos, mas muitas vezes não nos chegamos a quem é o nosso dono. E aqui esse salmo tem falado, né? Para a gente estar escrevendo uma nova canção, que a gente possa dizer a Ele que quem Ele é em nossa vida, a presença constante dEle. O salmista, no versículo 4, ele fala: pois a palavra do Senhor é verdadeira. A gente pode crer naquilo que Deus tem nos ensinado. E Ele é fiel, né, em tudo que Ele faz. E é tão interessante que Deus, Ele nos honra com justiça e retidão. E é tão interessante que Ele enche a terra da bondade. E se não for o Senhor, né, para olhar essa terra, e Ele faz um convite no versículo 8, toda a terra tema ao Senhor. Como nós precisamos temer ao Senhor. E temer não é ter medo, é ter respeito. É entendê-lo como centro, é entendê-lo como dono das nossas vidas. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Que a gente possa ter um respeito muito especial pelo Senhor, né? Pelo aquilo que Ele é na nossa vida. E o versículo 10 diz assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Então, quem está no comando é o nosso Deus. E eu fico sempre pensando que quem rege as nossas vidas não são os governantes dessa terra, mas o nosso Deus. E Deus usa, sim, esses governantes para
tratar o seu povo e para fazer os propósitos deles, os princípios que ele gostaria que a gente tivesse na nossa vida. Ele permite que a gente possa aprender através disso. Vamos estar lembrando do versículo 12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Deus tem sido o centro do seu coração. Deus tem sido buscado para todas as suas decisões, para tudo aquilo que você precisa. Convido o teu coração a pensar nisso e a louvarmos ao Senhor, a agradecermos pelo cuidado constante dele nas nossas vidas. Louvemos ao Senhor juntos. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja
as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar, meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim teu querer. Graça e paz.
irmãos, vamos ler Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 19. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali com holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e o colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: o monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara ao Senhor que, por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Deus está no controle. Esse capítulo que acabamos de ler, versículo de 1 a 19, do capítulo 22, podemos ver 4 ensinamentos de Deus aqui para Abraão. E podemos ver, primeiro, no versículo 1 e 2, a prontidão e interesse. Porque muitas vezes o que Deus nos fala, ou situações que nos apresenta, não são agradáveis, nem de ouvir e nem de ver. Porém, mesmo assim, continua sendo as manifestações do poderoso Deus. E a gente vê tudo isso, os cuidados especial que Deus tem para com cada um de nós. A questão é: estamos prontos
interessados naquilo que Deus quer realizar em nossas vidas? Segundo ensinamento, podemos ver a disposição e a obediência, versículo 3 e 4. Então eu digo, as nossas atitudes, diante daquilo que Deus está nos mostrando, ordenando, oferecendo, a gente pode ver que é determinante para as conclusões de suas promessas em nossas vidas. Deus não quer apenas cumprir promessas em nosso viver. Ele deseja também que nós nos tornemos aptos para aquilo que de tão precioso Ele deseja em nós e através de nós. Então, eu pergunto novamente, você está disposto a servir e obedecer? Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a fim de que esperais. E o terceiro ensinamento, podemos ver aqui, no versículo 5 e o versículo 8, o testemunho de confiança. Então não basta dizer que confiamos em Deus, as nossas atitudes devem ser condizentes com o que estamos fazendo e falando. Todos vão estar olhando para nós. Nós, como cristãos, vamos estar sempre vigiados, né? E isso deve ocorrer diante dos nossos colegas, né? Nossos colegas de trabalho, também com os nossos vizinhos, familiares, esposas, filhos. Sempre vamos estar condizentes com aquilo que estamos fazendo ou falando. E a minha atitude e palavreados deve ser como o de Abraão, totalmente controlado por Deus. Sua língua, sua forma de falar está colocando sempre no controle do Senhor, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, os nossos procedimentos. Então, temos que estar buscando realmente a ação de Deus em nossas vidas, na nossa forma de falar, nossos pensamentos, nossas atitudes. E Hebreus capítulo 12, 1 fala: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todos embaraço, pecados que tão perto nos rodeiam e corramos com paciência a carreira que nos está proposta e olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. E o quarto ensinamento que Deus tem aqui para Abraão e também para nós, tudo no altar, versículo 9 e o versículo 10. Deus nos chama a entregar tudo a Ele. Quando entregamos nossa vida a Ele, estamos de fato entregando tudo a Deus. Entregamos sonhos, projetos, finanças, esposas, filhos, futuro, promessas, tudo a partir dessa entrega a Jesus foi colocado sob o controle do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Tudo agora é dele, por ele e para ele. Está tudo no altar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele e ele o fará. Salmo 37, versículo 5.
E quando nós colocamos em prática esses 4 ensinos, podemos ver claramente a provisão do Senhor para as nossas vidas é certa. O milagre torna-se algo normativo da parte de Deus em nosso viver, e é o sobrenatural de Deus que acontece. Sempre vai haver o sobrenatural de Deus quando nós colocamos em prática esses ensinamentos do Senhor. A provisão do Senhor para as nossas vidas é certa. O milagre se torna algo normativo da parte de Deus, e em nosso viver e o sobrenatural de Deus. Tudo isso vai acontecer quando colocamos isso em prática no nosso viver. Deus não apenas deseja que se cumpra todas as suas promessas em nossas vidas, mas deseja torná-las recalcadas, sacudidas e transbordantes, ao ponto de toda a nossa posteridade ser alcançada pelo nosso Deus, por essa forma de viver e essa decisão que hoje temos que sempre estar firmado no Senhor. E a prontidão, o interesse, a disposição, obediência e um testemunho de confiança, entregando tudo no altar do Senhor. Você está disposto a fazer isso? Entregar tudo no altar do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que esses ensinamentos possam fazer parte das nossas vidas. E a gente viu na leitura, e mostrando como Abraão obedeceu o Senhor disse que através dessa obediência, através desse mover de Abraão, Deus falou: todos vão ser abençoados porque você obedeceu. E agradecemos. E podemos ver na história de Abraão, Deus dizendo para ele: sê tu uma bênção. E Deus também quer que nós sejamos uma bênção. Então, que esta palavra possa falar ao teu coração. Sê tu uma bênção. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela graça, a bênção derramada sobre cada um de nós. E podemos ver essa história tão marcante na vida de Abraão, que já ouvimos muitas vezes essa história e lemos várias vezes, mas isso nos emociona cada vez que lemos, cada vez que olhamos a bondade, a fidelidade do Senhor. Podemos ver também a disposição de Abraão, a forma como ele lida com a situação que o Senhor tem mostrado a ele, os ensinamentos, a prova que o Senhor está tendo sobre a vida dele. E a gente vê, Pai, a aprovação, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que tem grandes coisas para cada um de nós, nos abençoando. E esse é a proposta do Senhor. O propósito que o Senhor tem para cada vida é abençoar, porque o Senhor é um Deus abençoador. E obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina e nos leva a ver que o Senhor quer que cada um de nós também sejamos como Abraão. Sê tu uma bênção. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser uma bênção para a vida das pessoas. Que todos possam olhar em nós e ver Jesus em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela bondade, a fidelidade, aquilo que o Senhor já realizou para cada um de nós. Agradecemos o cuidado, o zelo, o carinho especial por cada vida. Louvamos o Senhor. Agradecemos tudo que o Senhor já fez e que ainda há de fazer em nossas vidas. Louvamos o Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. O lugar mais alto para se estar, Senhor,
é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. os homens, Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. tua noiva, Senhor, declara: Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. por isso nós te louvaremos, Senhor.